Conheça agora o país com as mulheres mais baixas do mundo. Seja bem-vindo ao canal Luca Viaja. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo, deixe seu like como apoio e ative o sininho das notificações para não perder vídeos futuros. Guatemala, oficialmente chamada de República da Guatemala, é um lugar vibrante e cheio de diversidade na América Central. Com cerca de 19 milhões de habitantes, é o país mais populoso da região. Você sabia que a população guatemalteca é super diversa? Aqui tem uma mistura fascinante de europeus, indígenas e chineses. A capital, Cidade da Guatemala, não só é a mais populosa e cosmopolita da América Central, mas também é o coração da vida urbana e o centro político do país. É aqui que as decisões mais importantes são tomadas. A geografia da Guatemala é tão variada quanto o seu povo. Imagina um relevo montanhoso que vai do nível do mar até altitudes impressionantes de 4.122 metros. Isso cria uma variedade de ecossistemas, desde os manguezais do Pacífico até as florestas tropicais nas montanhas. Não parece o lugar perfeito para os amantes da natureza? Neste país que é um verdadeiro mosaico de culturas e paisagens, a Guatemala vai te surpreender com sua riqueza humana e natural. Prepare-se para uma experiência única na América Central. Venha descobrir as maravilhas que esse destino tem a oferecer. A vida na Guatemala é uma mistura fascinante de desafios e belezas. A capital, Cidade da Guatemala, se destaca pela limpeza e pelo charme, com uma atmosfera tranquila e arborizada que contrasta com os prédios e construções marcantes. Mas nem tudo é perfeito. A Guatemala enfrenta desafios socioeconômicos sérios. Você sabia que cerca de 60% da população vive abaixo da linha da pobreza? A taxa de desemprego também é alta, e aproximadamente 30% dos guatemaltecos não sabem ler nem escrever. Além disso, quase 16% da população sofre de desnutrição. A economia do país se apoia principalmente na agricultura, com produtos como café, açúcar, milho e banana. Mas a Guatemala também é famosa pela sua incrível diversidade geográfica, lagos, rios, montanhas, cavernas e majestosos vulcões que desenham uma paisagem natural variada. Apesar de todos esses desafios, a Guatemala é um país que surpreende em muitos aspectos. Para quem chega com oportunidades de trabalho, como funcionários de embaixadas, profissionais da indústria farmacêutica, colaboradores de multinacionais, professores de escolas internacionais ou militares em missão, a Guatemala oferece uma experiência única e enriquecedora. Quanto à religião, a Guatemala é predominantemente católica, com cerca de 43% a 65% da população professando essa fé. No entanto, os protestantes, principalmente evangélicos e pentecostais, têm crescido bastante, representando agora entre 30% e 42% da população. De fato, estima-se que o protestantismo pode superar o catolicismo como a religião dominante na Guatemala até 2030. Além disso, cerca de 11% da população não segue nenhuma religião específica. Guatemala também é conhecida pela sua grande população indígena, e muitos desses grupos são famosos por serem relativamente baixos. Isso faz com que as mulheres guatemaltecas tenham uma das alturas médias mais baixas do mundo. Em várias aldeias maias, é comum ver trajes nativos coloridos, que variam de acordo com a aldeia e o grupo linguístico, refletindo as ricas tradições culturais da região. Mas a altura é só uma parte da história de Guatemala. O país é uma mistura de diversidade étnica e linguística, com uma história e tradições culturais profundas. Ao explorar a Guatemala, você mergulha em uma experiência incrivelmente enriquecedora, onde cada detalhe, desde a estatura das mulheres até a preservação de suas tradições, contribui para a riqueza dessa fascinante nação. Sabia que as mulheres guatemaltecas têm a altura média mais baixa do mundo, com apenas 1,51 metros? Essa peculiaridade é resultado de fatores genéticos e ambientais, como a dieta e a nutrição na infância e adolescência. Mas não se engane pela altura, essas mulheres são conhecidas por sua força e resiliência extraordinárias. Muitas delas desempenham papéis fundamentais em suas comunidades e famílias, ajudando na economia local e preservando cuidadosamente as tradições culturais. Guatemala é um lugar de contrastes e belezas, onde o antigo e o novo coexistem em harmonia, e a tradição se entrelaça com a modernidade. A riqueza histórica e cultural do país deve muito ao povo maia, uma civilização mesoamericana que floresceu na região desde cerca de 1800 a.C.
O auge da civilização maia, conhecido como o período clássico, ocorreu entre 250 d.C. e 900 d.C. Então, se você ama história, cultura ou simplesmente quer viver uma experiência única, a Guatemala é o destino perfeito para você. Venha e descubra por si mesmo a magia desse país vibrante e diverso. Os maias são celebrados por terem desenvolvido uma das civilizações pré-colombianas mais sofisticadas. Imagina as grandiosas cidades que construíram, como Tikal, um centro econômico e cerimonial que abrigava possivelmente de 10 a 15 milhões de habitantes. As façanhas dos maias como arquitetos e astrônomos são visíveis nos impressionantes palácios e templos de pedra de Tikal, cuidadosamente alinhados com os movimentos do Sol. Mas os maias não pararam apenas na arquitetura e na astronomia. Eles também inovaram na purificação da água, criando o sistema mais antigo conhecido no hemisfério ocidental. A zeolita, um dos principais materiais desse sistema, ainda é utilizada nos modernos filtros de água. Não é incrível como seus conhecimentos continuam a influenciar a gente hoje em dia? Embora a civilização maia tenha declinado por volta de 900 d.C., sua influência ainda vive na Guatemala moderna. O país abriga a maior população indígena do mundo, com muitos grupos descendendo diretamente dos maias. A língua maia evoluiu para 21 dialetos, que ainda são falados por todo o país. E embora o espanhol seja o idioma oficial, as raízes maia, Xinca e garífuna também permanecem, enriquecendo a diversidade cultural do país. Resumindo, Guatemala e o povo maia compartilham uma história rica e complexa que continua moldando a cultura, a sociedade e a vida cotidiana na Guatemala de hoje. E falando do Lago Atitlán, esse é um lago extenso situado nas terras altas da Guatemala. Com uma profundidade máxima estimada de 340 metros, é o lago mais profundo da América Central. Formado há aproximadamente 84 mil anos por uma erupção vulcânica, o Lago Atitlán é cercado por 3 vulcões, Atitlán, Tolimã e San Pedro. Além de sua beleza natural impressionante, o lago é famoso pelos diversos povos maias que se espalham ao seu redor. E se a gente falar de vulcões, a Guatemala tem 37 deles, mas apenas 3 estão ativos: Fogo, Santiaguito e Pacaya. O vulcão Tajumuco se destaca como um estratovulcão extinto, alcançando a impressionante altura de 4.220 metros, o que o torna o ponto mais alto da Guatemala e de toda a América Central. Não podemos deixar de mencionar o Festival dos Barriletes Gigantes, uma tradição que realmente captura o espírito guatemalteco. Celebrado no dia 1º de novembro por mais de 3.000 anos, esse evento oferece uma maneira única e emocionante de honrar os entes queridos que partiram. Os guatemaltecos se reúnem nos cemitérios para limpar e decorar os túmulos, enquanto soltam barriletes gigantes, decorados com muito cuidado, que simbolizam a conexão entre a vida e a morte. Consegue imaginar a majestade desses pipas cruzando o céu? A Guatemala se revela como uma nação marcada por uma rica diversidade cultural, geográfica e histórica. Esse país multifacetado, cheio de contrastes entre desafios socioeconômicos e beleza natural, se destaca pela resiliência de seu povo e pela singularidade das mulheres guatemaltecas, reconhecidas como as mais baixas do mundo. Explorar essa terra única é mergulhar em uma jornada enriquecedora, adentrando uma tapeçaria cultural e natural sem igual na América Central. E falando sobre a riqueza cultural da Guatemala, não podemos deixar de destacar sua cozinha diversificada, uma verdadeira celebração de sabores e tradições. Um prato emblemático que merece atenção é o fiambre, uma enorme salada feita com carnes defumadas, especialmente porco, que se tornou uma tradição culinária durante as festividades do Dia dos Mortos e do Dia de Todos os Santos. Com até 50 ingredientes, essa salada mistura uma incrível variedade de elementos, desde carnes embutidos até ovos, peixe, conservas e uma profusão de legumes, tanto cozidos quanto crus. E não podemos esquecer dos tamales, uma delícia que, embora tenha se originado no México, ganha um toque especial guatemalteco. Nesse prato, as folhas de bananeira substituem a tradicional palha de milho para envolver a massa feita com farinha de milho, óleo e especiarias antes de ser cozida. Os tamales guatemaltecos são recheados com várias opções, como frango cozido, legumes ou carne vermelha, proporcionando uma explosão de sabores autênticos e tradicionais. Outra delícia que reflete a autenticidade da culinária guatemalteca é o elote loco, ou milho louco. Apesar do nome intrigante, esse prato é uma das comidas de rua mais tradicionais do país. As espigas de milho são assadas e depois cobertas generosamente com ketchup, maionese e queijo antes de serem servidas, proporcionando uma experiência de sabor única e deliciosa. Você já teve a oportunidade de visitar a Guatemala? Compartilhe suas experiências.
Para aqueles que ainda não exploraram esse tesouro da América Central, que este documentário sirva como um convite para futuras descobertas e imersões neste país fascinante, onde a história, a cultura e a natureza se encontram de forma única. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que possa se interessar. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo como este toda semana. Confira nosso último vídeo na tela. Até logo!